Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos fechar nossos olhos nesse momento, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de lhe prestarmos culto. Esteja abençoando a tua igreja nesse momento, Pai, onde quer que a tua igreja esteja, em todos os lugares, na face da terra, que o Senhor venha, esteja conosco, nos abençoando, cumprindo o teu querer nas nossas vidas. Eu lhe peço em especial por essa reunião de culto agora, Senhor, que o Senhor esteja presente em cada parte, em cada momento, que cada pessoa que fizer alguma coisa aqui hoje esteja inspirada pelo Senhor, que a tua vontade se cumpra, que nós possamos ouvir a tua voz, que possamos ter despertamentos para viver a tua vontade no nosso dia a dia. Estamos aqui para lhe adorar, para lhe render graças e pedimos que o Senhor perdoe nossos pecados nesse momento, que o Senhor esteja aqui em todos os momentos cumprindo o teu querer. No nome de Jesus que eu lhe oro. Amém. Bem, vamos cantar a música que tem como título Santo, com esse intuito de continuarmos agradecendo, engrandecendo o nosso Deus. Suas maravilhas, declaramos a sua grandeza. Tu és o autor de todas as coisas. Nós vamos continuar exaltando o nosso Deus por tudo que Ele faz, por tudo que Ele é. Que Ele seja exaltado nas nossas vidas. Eu louvarei.
Pai, mais uma vez por essa oportunidade de Te louvarmos. Que o Senhor seja sempre exaltado nas nossas vidas. Eu lhe peço que o Senhor nos ajude a termos atitudes que lhe exaltem no nosso dia a dia também. Que nesse momento o Senhor venha falar conosco a partir da Tua palavra. Use o Teu servo, o pastor Everton. Que tudo que ele disser seja inspirado pelo Senhor. Fale conosco de acordo com o Teu querer. No nome de Jesus. Amém. Pastor Everton está com a palavra. Graça e paz a todos os irmãos. Temos sempre essa alegria, de nos reportarmos, de estarmos aqui na casa do Senhor, de mais uma vez podermos participar com toda a liberdade, desse culto de louvor, de adoração ao Senhor nosso Deus. Nesse mês de agosto, algumas ênfases especiais já foram dadas e continuam sendo dadas. Nós já tivemos aqui a oportunidade de fazermos, mesmo que ligeiramente, uma saudação aos adolescentes, no primeiro domingo do mês, pelo dia do adolescente batista. No segundo domingo, homenagens que foram prestadas aos pais. E agora a gente lembra também de um outro segmento muito importante dentro das nossas igrejas, que é a juventude. E esse mês de agosto também, considerado o mês da juventude batista. E na quarta-feira passada foi comemorado também o Dia Internacional da Juventude. Então, além dessas lembranças que são feitas no sentido de um reconhecimento mundial, também as nossas igrejas, elas continuam nesse intuito de poderem também valorizar o jovem, o seu trabalho na vida da igreja. E quem sabe nós então vamos planejar para que no próximo domingo nós tenhamos um grupo maior de jovens aqui também nos ajudando nas partes do nosso culto, e fica aí já esse desafio para os jovens da CIB Garavelo, para que também juntos nós possamos engrandecer o nome do Senhor nosso Deus, e assim nesse mês de agosto a gente continuar nessa trajetória importante, primeiramente de rendermos graças ao Senhor nosso Deus, por tudo aquilo que Ele tem feito, e também pelas oportunidades que Ele vai dando a cada segmento, de poderem também mostrar que são úteis na causa do Senhor nosso Deus. E queremos aproveitar também esse tempo, esse momento, para relembrarmos aos irmãos e às famílias da CIB Garavelo que, mesmo com o encerramento da campanha de missões estaduais, mas os irmãos e famílias podem continuar também ofertando para missões. Na semana que passou nós tivemos a oportunidade de vermos uma live feita pela Convenção Batista Goiana, em que alguns missionários também tiveram a oportunidade de falar sobre o trabalho deles, mas nos chamou bastante a atenção algumas palavras do pastor Samuel Martim, que ele é o diretor de missões da Convenção Batista Goiana, quando ele colocou uma estratégia para que não somente os missionários do campo goiano, mas também que isso fosse estendido a todas as famílias, as igrejas, no sentido de um alvo de R$50 para cada pessoa, isso no decorrer de 3 meses, Então, o irmão também pode até, querendo fazer isso, mesmo que você já tenha ofertado para missões estaduais, mas você pode também ampliar essa sua participação com esse envio de R$50 por mês, e assim você pode dar uma oferta maior
né? E essas ofertas, com toda certeza, vão ajudar também e muito, né, na expansão do trabalho batista aqui no estado de Goiás. Queremos mais uma vez dizer, né, dessa alegria nossa em podermos compartilhar, né, da palavra do Senhor nosso Deus. Quero convidá-los para que acompanhem, né, onde estão nesse momento, né, sejam nas suas casas, né, reunidos aí com sua família, ou mesmo que você esteja, né, em algum outro local, sozinho, ou não esteja mesmo desfrutando, né, da companhia da sua família, mas esse é um momento bom daqueles que estão reunidos poderem pensar, assim como nós, né, na palavra do Senhor. Eu gostaria, né, nesse momento, de ler o Salmo de número 75, um salmo inspirador, né, e que sejamos desafiados por ele nessa noite. Diz assim: graças te damos, ó Deus, graças te damos porque estás próximo, em toda parte se fala de tuas maravilhas. Tu disseste: no tempo que determinei, julgarei com justiça. Quando a terra e seus moradores estremecem, sou eu que mantenho firmes seus alicerces. Adverti aos orgulhosos: parem de contar vantagem. Disse aos perversos: não levantem os punhos. Não levantem os punhos aos céus em rebeldia, nem falem com tamanha arrogância, pois ninguém na terra, de leste a oeste, nem mesmo no deserto, deve exaltar a si mesmo. Somente Deus é quem julga, Ele decide quem se levantará e quem cairá. Pois o Senhor tem na mão um cálice, cujo vinho espuma misturado com especiarias. Ele derrama o vinho e todos os perversos o bebem até a última gota. Quanto a mim, sempre anunciarei o que Deus tem feito. Cantarei louvores ao Deus de Jacó, pois Deus disse: acabarei com a força dos perversos, mas farei crescer o poder dos justos. Que Deus abençoe essa leitura, e vamos orar ao Senhor, buscando dele a direção para a meditação nesta noite. Oremos. Querido Deus e Pai, continuamos na Tua presença, queremos nesse momento agradecer-te por todos os Teus feitos sobre as nossas vidas, pedindo-te agora também, Pai bendito, que a inspiração do Teu Santo Espírito, que Ele possa iluminar as nossas mentes, possa nos dar, Pai amado, essa inspiração não somente para a compreensão da Tua Palavra, mas que ela possa continuar sendo aplicada em nossos corações e na vida de todos aqueles que têm Te buscado em espírito e em verdade. Orienta-nos, ó Deus, na comunicação da Tua Palavra. Oramos-te agradecidos no nome de Jesus. Amém. A palavra, do Senhor nosso Deus, através desse Salmo 75, nos convida para louvarmos ao Senhor nosso Deus pelo fato dele exaltar os justos. Não é esta apenas a perspectiva, desse texto, mas nós gostaríamos de ressaltar essa grande verdade, Deus exaltando os justos, seja diante dele mesmo, e seja também, diante desta sociedade com a qual nós convivemos também. Quando nós lemos os Salmos, e essa não é uma experiência nova para todos nós, mas a leitura, dos Salmos sempre nos trará inspiração, sempre nos trará também, ideias
no sentido de que somos desafiados, seja pelos problemas, né, seja pelas dificuldades, seja pelos obstáculos colocados também. Tudo isso nós vamos ver, né, nos Salmos. E o Salmo que antecede a esse, 75, né, ele falava de algumas situações de aflição, né, de desolação, que os inimigos haviam, né, impingido ao povo do Senhor, pessoas que serviam ao Senhor nosso Deus. E no entanto, quando adentramos esse Salmo 75, ele muda de figura e passa então a ser um salmo que vai expressar também, né, aquele sentimento de gratidão, de louvor a Deus por coisas maravilhosas que Deus então havia também feito na vida daquele povo. Por isso, né, nós, lendo os Salmos, vamos conviver com estas verdades também, porque elas fazem parte do nosso dia a dia, e é assim que nós vamos vivendo também as nossas vidas, ora experimentando, né, dificuldades, dissabores, escassez, ora experimentando também abundância e tantas coisas boas, tantas bênçãos de Deus acontecendo, né, nas nossas vidas. E quando olhamos para esses nossos dias, quais são as nossas perspectivas? Então, tiramos aqui do texto algumas verdades, né, e nós então queremos compartilhá-las com os irmãos, né, e famílias do Senhor. Os primeiros 3 versos, eles vão claramente dizer sobre a atitude de louvor que o povo de Israel, eles faziam ao Senhor, porque Deus já havia prometido a eles bênçãos também, e essa é uma forma da retribuição. Eles então se voltam para o Senhor e diz: graças te damos, ó Deus, graças nós te damos, porque tu estás próximo de nós. Em todos os lugares, em toda parte, se fala das tuas maravilhas. Tu disseste: no tempo que determinei, julgarei com justiça. Quando a terra e os seus moradores estremecem, sou eu que mantenho firmes os seus alicerces. Então, se a gente fosse olhar agora, né, e pensarmos um pouco mais diretamente, né, na questão, a gente vê que o planeta Terra ele foi estremecido, né, por essa pandemia, e aí a gente fica pensando, mas já se vão, né, alguns meses disso, quase 6 meses dessa situação, né, e a gente ainda continua, ou nós continuamos ainda sob efeito, ou sob os efeitos dessa pandemia, coisas ruins ainda acontecendo. Então, alicerces foram e continuam sendo abalados até os nossos dias, né, até o presente momento. Mas diante de todas estas situações, você tem parado, né, o seu coração tem se voltado para o Senhor, né, você tem aberto o seu coração para poder dar graças ao Senhor pelo fato dele estar próximo de você, dele estar próximo da sua família, embora nós também saibamos, né, que nesses meses muitas famílias de crentes em Cristo Jesus perderam entes queridos, e muitos desses, né, foram embora por causa das consequências dessa pandemia. Mesmo com todas estas situações, e aí a gente poderia também pensar em outras situações
né, de centenas e centenas de famílias que também ficaram desassistidas ou praticamente desassistidas por causa da perda de empregos e tantas outras situações, né? Vemos também ainda as consequências pesando sobre as famílias, principalmente no caso, né, da educação, né, pensando, né, nesse sentido, as aulas vão retornar ou não vão? E essa semana que passou, né, o Conselho Estadual de Educação dizendo, olha, as aulas online irão até o final do ano, né, para as escolas estaduais, principalmente, né, na primeira fundamental, né, nessas fases iniciais. E a gente então vai pensando sobre tantas coisas em que os alicerces ainda continuam abalados, e de repente alguém poderia parar e pensar assim, pastor, diante de todas estas coisas, será que tem espaço para a gente agradecer a Deus? Então, quando olhamos para os irmãos, olhamos para as famílias, né, especialmente da CIB Garavelo, que as famílias ainda continuam aqui neste mundo, continuam tendo as oportunidades de servirem ao Senhor, mesmo com todas as limitações e dificuldades, né? Mesmo com o coração pesado, querendo esse tempo de convivência, de compartilhamento, né, presencial, mesmo com tantas coisas que ainda não retornaram a esse normal, podemos dar graças ao Senhor. Então nós temos que dar graças a Ele pela nossa vida, pela vida dos nossos familiares. E isso não é uma atitude egoística que nós tomamos quando a gente olha, porque eu sei que muita gente poderia também, né, em circunstâncias assim, estarem pensando, né, naquelas dificuldades, nos problemas que outras famílias enfrentaram e continuam enfrentando. E muita gente se levanta e diz assim, ainda bem que não é comigo, ainda bem que não é com a minha família, não é? Mas estas não são as atitudes melhores, né? Não são os melhores raciocínios para esse momento, mas é nós pensarmos que em meio a todas essas dificuldades ainda, nós podemos erguer os nossos olhos para o Senhor e podemos agradecer ao Senhor nosso Deus. Graças te damos, ó Deus, graças nós te damos porque o Senhor está próximo de nós. Então esse foi o cântico, né, de louvor, né, do povo de Israel no tempo em que se sentiram também pressionados, em que eles estavam também sofrendo por tantas situações, mas eles puderam também antever bênçãos do Senhor e já agradecer por elas. Então, amados irmãos, famílias do Senhor, que mesmo em meio a estas circunstâncias, e eu sei que muitas dessas situações, nós ainda continuamos com interrogações a respeito delas, mas uma coisa nós temos certeza pela palavra do Senhor: precisamos dar graças ao Senhor sempre, porque Ele continua perto de nós. Então, nessas horas mais complicadas, nada melhor, né, do que termos essa proximidade do Senhor para nos fortalecer, para nos conduzir e para sustentar também os nossos passos. Mas é claro que, avançando no texto, ele vai falar sobre algumas outras situações também, né, e dos versos 4 a 8, é interessante como o salmista ele coloca, né, uma circunstância que também sabemos nós que ela tem feito parte, né, do nosso dia a dia. Então é um paralelo que o salmista faz entre atitudes, atuações
de uma pessoa ímpia, em relação também àquele que é servo do Senhor, ou aquele que é chamado de justo. Então ele começa dizendo no verso 4: advertir aos orgulhosos, parem de contar vantagem. Disse eu aos perversos: não levantem os seus punhos, não levantem os punhos aos céus em rebeldia, e nem falem com tamanha arrogância, pois ninguém na terra, de leste a oeste, nem mesmo do deserto, deve exaltar a si mesmo. Somente Deus é quem julga. Ele decide quem se levantará e quem cairá. Pois o Senhor tem na sua mão um cálice, cujo vinho espuma misturado com especiarias. Então nós vemos aqui, alguns aspectos do governo de Deus sobre a vida das pessoas. Nesses tempos de pandemia eu tenho pensado bastante a respeito, e nas orações que eu tenho feito, eu tenho sempre podido agradecer a Deus por reconhecermos nele, vermos nele que, embora todas as coisas continuem acontecendo, Deus é o nosso Deus soberano. Então Ele é esse Deus acima sobre todas as coisas. E mesmo que nós olhemos, mesmo que nós então vejamos as instâncias humanas, todas elas estruturadas também, os países com os seus governos, com todas as autoridades constituídas, mesmo assim, a gente vê que esses governos, eles são limitados. Esses governos não têm toda capacidade de ação, não têm toda a sabedoria, e portanto, aquilo que o texto diz é uma verdade. Homem nenhum, nação nenhuma, autoridade alguma, pessoa alguma pode se levantar para exaltar a si mesmo, ou para dizer que ele esteja numa condição de ser ou se tornar melhor do que os demais. Quer dizer para os irmãos que às vezes eu fico pensando, quando eu vejo alguma informação, alguma notícia, dessa guerra, entre aspas, que está sendo travada também entre alguns países, no sentido de uma corrida para ver quem consegue, em menos tempo, descobrir, fabricar aquela vacina que seja eficiente contra a Covid. E aí a gente vai vendo, e as notícias vão chegando, de testagens que vão sendo feitas aí, de pessoas que vão se apresentando, em um dos países lá do leste europeu, agora já está dizendo que tem uma vacina, que está aí quase para ser lançada no mercado. E a gente olha tudo isso e fica pensando, e aí fizeram até uma propaganda, como uma propaganda feita algumas décadas atrás, da corrida espacial, e agora, algumas décadas atrás, quando era disputa pela corrida espacial, para ver quem chegaria primeiro, em outros planetas e satélites, agora essa corrida é para ver quem chega primeiro, quem descobre primeiro, essa vacina contra a Covid. Mas às vezes todas essas situações, elas vêm apenas demonstrar que ninguém deve exaltar a si mesmo, que ninguém deve se levantar para se considerar melhor do que os demais. E o salmista então está dizendo, olha, pode ser em qualquer região, em qualquer lugar desse planeta, até mesmo no deserto,
Regiões áridas, ninguém deve exaltar a si mesmo. Mas é isso que as pessoas muitas vezes fazem quando não reconhecem, né, a soberania de Deus e o governo de Deus sobre a vida delas. E como aquele povo, né, no passado, quando o salmista fez esse registro, ele então retratava aquela situação. Nessa transposição para os nossos dias, a coisa também vai acontecendo assim. Isso, o texto então ele traz para nós essa ideia de uma grave censura que é feita a todos esses ímpios, opressores, a todos esses que insistem, né, em ignorar ou diminuir a capacidade de ação de Deus, ou de dizerem, né, que não há controle sobre essas coisas, e que eles então, como humanos, como nações, podem controlar tudo. E já vimos que não podem. País algum, né, conseguiu controlar a ação, né, letal desse vírus. E o fato é que as nações vão conviver, nós vamos conviver, né, com isso durante muito tempo, para ficar entre nós e dizer que as nações, elas são limitadas, que elas são impotentes, e que mesmo que venha uma descoberta, as pessoas ainda continuarão reféns de algo maior. E Deus diz: Ele é esse Deus soberano. Então o orgulho, ele sempre foi algo que marcou a vida do homem, e a Bíblia nos fala sobre isso, né? Fala do sentido da arrogância, né, do orgulho, e fala que estas características na vida do homem, elas são indícios para dizer sobre as derrotas que virão. Então diz que o orgulho, ele precede também a própria queda, né, do homem. E quando a gente olha para isso na palavra do Senhor, nós vamos ver algumas situações nas quais, por causa do orgulho do próprio homem, eles acabaram, né, sentindo na própria vida as consequências desse orgulho. Poderíamos dizer, né, um orgulho besta, mas é assim mesmo, o homem, ele é assim. Quando vemos na história bíblica alguns exemplos, a gente vai ver que também na história do homem, ou pode ser na chamada história profana, que também isso ocorreu. Algumas menções apenas. Então foi o orgulho que arruinou a vida de Saul. A gente vê que a Bíblia falava sobre ele, descrevendo quem era Saul, né, uma pessoa de boa estatura, de formosura, né, mas aquele homem um dia, por causa do orgulho, ele inverteu o papel, né, e ele fez coisas que não poderia fazer. Ele então, por causa do orgulho, assumiu, né, o papel de ministrar, espiritualmente falando, quando ele não tinha essa autoridade, e as consequências então vieram sobre a vida de Saul. Então, tanto foi ruim para ele, quanto também para a sua própria família. Foi o orgulho que levou Amã à forca, né? Então, aquele homem também tramando coisas e fazendo coisas contra ungidos do Senhor, acabou pagando com a própria vida. Foi o orgulho também que causou a queda de Nabucodonosor, né? Aquele grande rei que achava que era,
né, o maior de todos os reis. Então, isso apenas para sinalizar para todos nós também, e talvez, né, o irmão possa estar olhando agora para si mesmo, dizendo: mas eu não sou orgulhoso, né, eu não tenho na minha vida, eu não carrego na minha vida esse tipo de sentimento, de característica. Mas o orgulho é um grande entrave para que as pessoas possam reconhecer a soberania de Deus sobre todas as coisas. Por mais bonitas que elas sejam, por mais visíveis que elas estejam, né, quando o homem deixa o seu coração tomado pelo orgulho, ele então cega esse homem para ver as maravilhas do Senhor. Então havia esse registro também com as consequências desse tipo de comportamento na vida das pessoas. Mas é interessante que, ao mesmo tempo que são apontadas essas falhas na vida dos ímpios e dos perversos, o salmista coloca também do outro lado, mesmo que não colocando com todas as palavras, mas está implícito no texto também o que Deus poderia fazer e o que Deus pode fazer na vida daquele que é justo diante dele. Portanto, amados irmãos, se nós tivermos que optar, né, nas nossas vidas, então que a nossa opção seja pela simplicidade do nosso viver, seja pelo reconhecimento que precisamos ter da pessoa de Deus, da soberania dele sobre todas as coisas, e de podermos entender que em todas as situações e circunstâncias nós poderemos abrir a nossa boca para darmos graças ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito pelas nossas vidas, porque Deus não tem se distanciado de nós. E eu finalizo então, né, para dizer assim como o salmista também dizia, que no final de todas estas coisas, das consequências que virão sobre os ímpios, sobre os injustos, e também de como Deus haverá, né, de abençoar a vida dos justos, aí o salmista ele para, e eu me lembro aqui, né, de algumas palavras até de Josué, quando Josué colocou também, né, diante do povo aquela opção deles poderem servir ou não ao Senhor. Diz: vocês conhecem, vocês já viram, né, o que esses deuses fizeram, vocês já viram o que os seus antepassados também fizeram. E ele diz: olha, todo esse cenário ele já foi pintado e ele é conhecido. E ele diz: está diante de vocês aqui agora a escolha. Então vocês podem escolher continuar servindo ao Senhor ou não. Mas ele diz: mas porém eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E aí quando o salmista ele faz toda essa descrição no salmo, chega então aí no verso de número 9, e ele diz: olha, todas estas coisas foram faladas, e a gente sabe do que vai acontecer com os ímpios, do que vai acontecer também com aqueles considerados justos diante do Senhor. Mas ele diz: quanto a mim, no que diz respeito à minha pessoa, no que diz respeito ao meu comportamento, à minha decisão, ele diz: quanto a mim, sempre anunciarei o que Deus tem feito. Cantarei louvores ao Deus de Jacó. Pois o Senhor Deus disse: acabarei com a força dos perversos, mas farei crescer o poder dos justos.
Se há alguma coisa que todas as pessoas gostam, é de conviver com vitória, ou com vitórias, não é? Então, sempre que alcançamos alguma vitória, isso é motivo de alegria, de contentamento. E o salmista então fecha o texto justamente falando destas situações importantes, das bênçãos de Deus dadas, do poder de Deus sobre as nossas vidas. E aí te convido para pensar o seguinte: quando você olhar à sua volta, ao seu derredor, certamente, o irmão, a sua família, enxergará também todo tipo de pessoas. Aquelas que são ímpias, aquelas que continuarão desprezando a palavra do Senhor, que continuarão desprezando os feitos do Senhor, mas também você encontrará aquelas que a gente vai dizer assim, estão em cima do muro. Para eles, tanto faz. Se Deus abençoar, se não abençoar, eles vão continuar a vida deles sem se manifestarem nem para um lado nem para o outro. Mas é claro que espiritualmente isso tem consequências, não é? E as consequências não são boas para aquele que se diz, em cima do muro, porque na dúvida ele não serve a Deus, e aí as consequências recairá também. Mas os irmãos e familiares também verão, aqueles que, independentemente de situação social, financeira, e de tantas outras situações postas na vida, serão aqueles que reconhecerão os feitos do Senhor, que agradecerão ao Senhor por tudo que está acontecendo. E esses continuarão cantando louvores ao Senhor, independentemente das circunstâncias. Então, se você olhar para as pessoas à sua volta, ao seu redor, e perceber tudo isso, não se deixe influenciar somente pelo que os outros estão fazendo. Eles podem estar com estas características, com esse comportamento, mas quanto a mim, anunciarei todas as coisas que Deus tem feito. Continuarei cantando louvores ao meu Deus, pois foi Ele mesmo quem disse: a força dos perversos, ela será extinguida um dia, mas eu farei crescer o poder dos justos. É você, alguém considerado justo diante do Senhor? Então está aí a promessa de Deus: farei crescer o poder dos justos. Crê você nessa palavra, que Deus possa abençoá-lo e abençoar também a sua família, nesse propósito de continuarmos dependentes de Deus. E mesmo nas circunstâncias que nós experimentamos, não nos cansemos de continuar falando dos grandes feitos do Senhor e de continuarmos cantando louvores ao nosso Deus. Amém? Ministério de Música, tem a palavra. Então vamos continuar cantando louvores ao nosso Deus, como nós acabamos de refletir. Embora os países queiram achar uma solução de alguma maneira, a soberania continua e continuará pertencendo ao nosso Senhor. Nós vamos declarar agora que Ele é soberano sobre a terra, sobre os céus, mas ainda assim Ele se importa com a gente. Vamos louvá-lo por isso, que é apenas mais uma das características maravilhosas do nosso Deus.
Que maravilha, né? A gente poder cantar que o Senhor é esse Deus soberano mesmo. Tu és soberano. Quando a gente olha para o texto e traz tudo isso, não é nada melhor do que com os cânticos também, conforme anunciado, cantar louvores ao Senhor nosso Deus e reconhecer essa soberania dele. Seja uma mensagem que nós possamos também continuar, né, levando aos outros, conforme o salmista assim colocou. Anunciarmos sempre aquilo que Deus tem feito. Amado irmão, faça assim sempre. Vamos orar ao Senhor, gratos a Ele pelo nosso tempo aqui na casa do Senhor. Oremos. Santo Deus, nosso eterno Pai, maravilhado nós ficamos quando podemos contemplar a Tua santidade, quando podemos reconhecer, Pai bendito, a Tua soberania sobre as nossas vidas. Conforme cantamos, Tu és soberano sobre tudo, sobre todas as coisas, porque Tu és também tremendo. Ó Deus bendito, que a cada dia, a cada instante, nossos corações possam se alegrar sempre, que nossos lábios sejam abertos sempre para anunciarmos os grandes feitos do Senhor. Ó Deus bendito, sabemos que o mundo precisa reconhecer essa soberania do Senhor, mas sabemos também, Pai bendito, que mesmo que o mundo faça diferente, que as nações, na sua grande maioria, possam fazer diferente, contrariar aquilo que a Tua palavra diz, mesmo assim, Deus bendito, o Senhor continuará soberano sobre tudo e sobre todos. E nós te agradecemos, Pai bendito, pela Tua intervenção, por tudo aquilo que temos recebido das Tuas mãos. E te agradecemos, Pai bendito, pelas famílias da CIB Garavelo e de todas
aquelas famílias, Pai, que também são agora alcançadas por esta mensagem, por estarem participando também, né, neste culto de louvor e adoração ao Senhor, mas que o Senhor possa, Pai amado, além destas famílias também, alcançar, continuar abençoando todas aquelas famílias que têm se curvado diante do Senhor. Todos os teus servos, ó Deus, todos aqueles que um dia foram declarados justos perante o Senhor, para que estes tenham, ó Deus, no viver diário, as oportunidades de se sentirem amados pelo Senhor, usados pelo Senhor, e de continuarmos provando da tua misericórdia e do teu rico amor para com todos nós. Pai amado, aceite, pois, todo esse louvor, toda essa adoração que agora é oferecida ao Senhor. E nós te agradecemos tudo, Pai amado, no nome santo, bendito e amado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor.